Então vamos lá, Giro da Bolsa, programa semanal, dessa vez direto aqui de Dubrovnik, na Croácia. Ou seja, a gente vai falar todas as notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo inteiro para você se manter bem informado. Vou pedir desculpa pelos meus olhos, ainda estou com a conjuntivite muito séria aí, tá bem vermelho meu olho, inchado, tomando antibiótico, mas a gente sempre mantém, tradicionalmente, o programa aqui nunca falha e por isso eu vou fazer ele do jeito que dá dessa vez aqui. Tô meio adoentado, mas a gente vai conseguir chegar lá. Então o programa de hoje tá maravilhoso. A gente vai começar aqui agora com o nosso queridíssimo índice Bovespa, que fechou a semana com 1,96% de alta aí, a 139.187,39 pontos, né? Você consegue conferir aqui os principais indicadores econômicos. O Bovespa subiu bem, chegou a passar dos 139 mil reais pela primeira vez. O IFIX subiu 0,91%, nosso índice de fundos imobiliários, mostrando a recuperação já do IFIX, mesmo com a Selic em 14,75%. O S&P 500, né, o índice das principais empresas americanas ali, as 500 maiores, subiu 2,66%, Nasdaq 3,58%, dólar foi para 5,66, uma queda de 0,14%. A gente tem o Bitcoin com 0,64% de alta aí, a 103.485 dólares. A gente tem o Ethereum com 2.524 dólares aí, então com 1,11%, tem subido bastante nas últimas semanas. Mas, para quem pensa que essa semana foi só de euforia, a verdade é que o velho fantasma do risco fiscal, ele voltou a assustar o nosso mercado aqui, porque com o alívio das bolsas aí, depois dos Estados Unidos e da China fecharem um acordo histórico sobre as tarifas, a gente vai falar muito disso daqui a pouquinho, o que aconteceu aqui foi a questão dos gastos públicos, que voltou a ganhar manchete no Brasil, uma manchete que a gente não queria de jeito nenhum, mas voltou a acontecer. O problema é que a gente tá no meio de um cenário aparentemente bom, com a bolsa atingindo a máxima histórica, mas a inflação ainda está muito alta, e isso está forçando o Banco Central a manter os juros lá em cima. Nessa semana saiu a ata da última reunião do Copom, que subiu os juros para 14,75% na semana passada, e se de um lado esse documento aqui indicou que a alta da Selic pode estar perto do fim, de outro, os diretores do Banco Central mostraram preocupação com o equilíbrio das contas públicas. E é bom lembrar que a gente está a menos de 1 ano e meio das eleições. Então o Lula está quase sendo obrigado a fazer uma política um pouco mais populista, o que significa gastar muito mais dinheiro do que deveria para tentar recuperar a popularidade e salvar o PT em 2026. Esse é o plano do governo agora, fica bem claro isso. E aí o que a gente está vendo é o governo começar a zerar a conta de luz para 60 milhões de brasileiros, é muita gente, fazendo de tudo para aprovar a isenção de IR também para quem ganha até 5 mil reais, e agora tendo que desmentir uma notícia de que o Lula quer aumentar o valor do Bolsa Família. Então imagina, né? Ter que desmentir isso não é lá muito bom. Além disso, o governo já está comprometido com o pagamento de quase 70 bilhões de reais em precatórios no ano que vem, e para piorar, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, confirmou que o governo vai usar o dinheiro público para devolver uma parte dos 6 bilhões de reais para os aposentados que foram vítimas da fraude do INSS. Ou seja, os sindicatos roubaram o dinheiro e agora quem vai pagar essa conta, obviamente, somos nós, né? Eu e você, principalmente, que está aí do outro lado. Nessa semana, inclusive, teve bate-boca, né, do novo ministro da Previdência com o senador Sérgio Moro, que era ministro da Justiça quando começaram as fraudes. Mas a verdade é que o governo já jogou a toalha e viu que não vai conseguir barrar a CPI do INSS, e teve até um senador petista assinando aí o requerimento da abertura da CPI, o que mostra uma dificuldade do Lula de manter o apoio no Congresso, ou talvez uma estratégia do governo, né? Já que não podemos vencê-los, vamos nos unir aqui em apoio a quem está cobrando também, né? Como se a gente estivesse participando dessa cobrança. É claro que o Lula ainda é muito bom de articulação e ele está se mexendo aqui, fazendo várias trocas de ministério, e o nome da vez é o Guilherme Boulos, que tem tudo para ser o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Agora, quando a gente olha só para a Bolsa de Valores, parece que existe um outro Brasil, porque as empresas estão entregando bons resultados, as ações estão subindo, e eu já vou te contar aí por que o Ibovespa bateu esse novo recorde na semana passada, né? Mas primeiro eu preciso te dar uma dica muito importante. Seguinte, a gente está nesse momento histórico, né? A gente tem visto a dificuldade que é você escolher bons ativos nesse momento do Brasil. As pessoas estão olhando muito mais para aquilo que está subindo nesse momento, para aquilo que está mais hypado. Como é que você pode se beneficiar desse momento atual da política? Você precisa escolher empresas muito boas que estejam sendo negociadas a múltiplos muito baixos. Por quê? Na hora que a gente sai dessa crise econômica, dessa Selic a 14,75, essas são as primeiras empresas que vão começar a se descolar. Raul, mas tem empresa que agora está dando 100%, 50%, etc. Muitas vezes small caps, empresas que não produzem absolutamente nada, muitas vezes em cima de um processo muito especulativo. Então você precisa tomar cuidado com esse processo especulativo para que você não machuque o seu patrimônio lá na frente. Se você quiser ajuda para fazer essa alocação, cara, clica no link aqui embaixo que a gente está pronto para te ajudar aí na UVP, a maior escola de investimentos do Brasil. Voltando aqui a falar da nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa voltou a subir, bateu os 139 mil pontos pela primeira vez na história. É claro que essa não é a bolsa em dólar, se fosse, a situação seria completamente diferente, mas o mercado acabou refletindo
muito a alta das bolsas americanas aí com o anúncio de uma trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o que a gente vem falando aqui no Giro da Bolsa é que o Brasil já vinha se dando muito bem com essa história das tarifas do Trump, com o aumento do fluxo do capital estrangeiro, ou seja, com mais dinheiro dos investidores vindo de fora aqui para o Brasil. E a boa notícia é que o impacto da Selic nas empresas da Bolsa foi menor que o esperado e a gente teve um bom primeiro trimestre em vários setores, principalmente o financeiro, o de saúde e até no varejo, o que mostra a economia ainda aquecida, apesar dos juros mais altos. Os indicadores econômicos também estão mostrando isso aí, com as vendas do varejo subindo no maior patamar da série histórica e o volume de serviços crescendo pelo segundo mês seguido em março. E aqui a gente vem para o detalhe, né? O que a gente tem? Os países que estão chamando mais a atenção dos estrangeiros nesse momento, obviamente o México acabou de cortar de 9 para 8,5 a taxa de juros, e quando a gente olha para o Brasil, a gente está com a Selic de quase 15%. Muita gente procurando aqui investir no Brasil para ganhar dinheiro nessa renda fixa, né? Ao mesmo tempo que você conseguia comprar ações muito baratas, porque os juros altos estavam fazendo o Ibovespa cair. E é nessa hora que os investidores institucionais, eles aproveitam para comprar boas ações com desconto. Eu estou aqui, por exemplo, num evento dos maiores ali do BTG Pactual, maiores institucionais, né? Quando a gente vai falar de consultorias de investimento, assessorias de investimento, os caras gigantes mesmo, até gestoras também, a galera tem asset aqui, ou seja, cuida de fundo. A gente estava no evento, todo mundo aqui trocando ideia, na Croácia a gente passou uns 4 dias juntos, reunidos aqui, numa premiação, inclusive a UVP ficou em primeiro lugar. O que acontece? Todo mundo tava falando, cara, sobre as oportunidades incríveis que você consegue encontrar no Brasil nesse momento. Então, assim, todo mundo tá falando, cara, que isso, né? Eu nunca pensei que fosse ver esses múltiplos de novo. Teve gente me contando como é que foi lá em 2008, né? No período do subprime aqui, e que essas oportunidades não eram vistas há muito tempo. Então, tudo isso acabou formando aí a tempestade perfeita para o Brasil, ainda mais agora que todas as previsões estão apontando aí pro fim do ciclo de alta da Selic. E aí, você junta tudo isso com a desvalorização do dólar, e o real foi a quarta moeda que mais se valorizou em 2025. Você vê que com o dólar a R$ 5,66, o real tá valendo aí 0,17 dólares, né? Uma alta de 11% desde o dia 1º de janeiro. Agora, a gente vindo aqui pro mercado americano, as bolsas também subiram forte depois dos Estados Unidos e da China fecharem esse primeiro acordo, que dá essa trégua de 90 dias aí na guerra comercial entre os dois países. Nesse período, a taxa dos produtos chineses cai de 145% para 30%, e em contrapartida, a China reduz aqui de 125% para 10% o imposto sobre as importações americanas. A reação do S&P 500 e da Nasdaq foi imediata, né? E agora os índices já estão negociando 5% acima dos níveis que eles estavam negociando antes das primeiras tarifas, lá no dia 2 de abril. Os títulos públicos americanos também se recuperaram aí para os níveis pré-tarifas, com um título de 10 anos pagando 4,5%. Aí foi só alegria, né? O índice de volatilidade, o VIX, como é conhecido, o índice do medo, caiu do topo de 52 pontos, lá no dia 8 de abril, para os atuais 17 pontos. Os bancos já cortaram aí de 45% para 35% também as chances de qualquer recessão lá nos Estados Unidos. Isso porque as empresas da Bolsa também trouxeram resultados bons no primeiro trimestre de 2025, com exceção das commodities aí. E a queda de 0,3% do PIB tem muito mais a ver com a antecipação das exportações por meio das tarifas aí, do que com a contração real da economia. Agora, para melhorar esse cenário aqui, a inflação ao consumidor veio melhor que o esperado. A inflação ao produtor teve uma queda de 0,5% em abril. E aí, é claro que não é uma notícia totalmente boa para algumas pessoas, mas vocês vão entender que isso pressiona a inflação para baixo, né? As vendas do varejo desaceleraram e a produção industrial caiu pela primeira vez em 6 meses. Então, acordo com a China, mais inflação voltando para a meta, mais economia desaquecendo, igual a uma possibilidade bem maior aí de corte de juros pelo Banco Central americano. Não tem nem como falar, né? E para fechar essa conta positiva para as bolsas, o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, disse que as negociações com a China vão continuar nesses 3 meses de trégua, que a ideia dos americanos é proteger principalmente as indústrias do aço, de semicondutores e farmacêuticas, inclusive com a possibilidade de trocar os impostos por barreiras não tarifárias. O Trump, inclusive, deu uma bronca no Tim Cook por ele ter corrido para a Índia por causa das tarifas e disse que a produção dos iPhones tem que ser feita toda nos Estados Unidos. O Trump também aproveitou o bom momento para fazer uma turnê no Oriente Médio e fechou um acordo para a Arábia Saudita investir 600 bilhões de dólares no mercado americano, em áreas como inteligência artificial, defesa e energia. Estão tentando todo mundo aí entrar na inteligência artificial, né? A Arábia Saudita não vai ter como fazer esse investimento sozinha, tá escolhendo parceiro. Agora, com a China fazendo tudo open source, não sei, é uma chance boa de perder dinheiro. E quem também se deu bem nessa semana foi o petróleo, que voltou a subir nesse novo cenário de descompressão do risco nos mercados aqui, e o Bitcoin que parou de cair e se manteve acima dos 103 mil pontos, mostrando cada vez mais uma correlação com a bolsa americana, né? Para quem dizia que ele era descorrelacionado. Tudo aquilo que estão dizendo que vai acabar, tudo aquilo que estão dizendo que é a catástrofe, significa momento de entrada. Se você quiser aprender a aproveitar esse momento da melhor forma possível, abre aí agora alvp.com.br ou clica no link aqui embaixo, entra no botão Faça sua análise de perfil. A gente tem não só a maior escola de investimentos do Brasil, como também somos proprietários da Top 1 consultoria de investimentos ligada ao Banco BTG Pactual.
Top 1 no ranking do BTG. O que é o BTG Pactual, para você que não sabe? Maior banco de investimentos da América Latina. Pode pesquisar. Ninguém nunca chegou nesse patamar que os caras têm. A gente tá aqui todos os dias trocando ideia, a gente conversa, a gente tem acesso à informação, a gente sabe para onde está caminhando. E a gente fez as primeiras movimentações de tudo, muito antes da Índia se beneficiar, muito antes do México se beneficiar. Todas essas conversas a gente tá levando aqui com vocês. Eu tô trazendo aquilo que ficava a portas fechadas, só para investidores que têm bilhões e bilhões e bilhões. Eu tô trazendo aqui para vocês, e lá na UVP eu posso falar muito mais do que eu posso falar aqui no aberto. Então, entra na UVP, para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Não perde essa oportunidade, entra agora. Turma de maio é uma turma excepcional sempre, né? Uma turma que tem mais feriado, a galera é pouca feita entrar nessas turmas e por isso acaba compensando mais para você, porque você tem mais atenção, a comunidade tá mais vazia, então acaba compensando para vocês. E agora, para finalizar aqui o programa, a gente vem com as rapidinhas, que são só algumas notícias meio rapidinhas aqui que a gente encontrou na semana interessantes aqui. Então, a Petrobras retomou a fabricação de fertilizantes e a perfuração de poços onshore na Bahia. A estatal também encontrou novas reservas de petróleo na bacia de Santos, no Rio de Janeiro, e divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2025 com lucro 48% maior, aí, 35 bilhões, e vai pagar mais de 11,7 bilhões em dividendos, 91 centavos por ação. As ações do Banco do Brasil caíram forte na sexta-feira, depois do Banco do Brasil soltar um balanço 21% abaixo do esperado, com lucro de 7,4 bilhões no primeiro trimestre. Já o Nubank trouxe um resultado melhor, com lucro saltando 74% para 557 milhões de dólares entre janeiro e março. O lucro de empresa é grande já, né? 0,57% de alta na No Holdings a 13 dólares e 5 cents. O Banco do Brasil caiu 11,91% nessa semana a R$ 25,67. Mas a gente vai ter que fazer um vídeo dedicado só a isso, para explicar isso aqui, que pode ser uma oportunidade. Então se inscreve aí se você quiser receber esse vídeo, que eu vou fazer ele nessa semana aí, assim que eu voltar para o Brasil, porque aqui, né, nesse caos não faz sentido. Depois de comprar 50% da BRF em 2023, a Marfrig deu um passo além, anunciou a fusão com a antiga rival, criando a mega empresa de alimentos com mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado e uma receita anual de 152 bilhões de reais. A Marfrig fechou o primeiro trimestre com lucro de 88 milhões e as notícias fizeram as ações saltarem 21% na bolsa. Cara, que loucura, né? Essa ideia. Se o CAD permitir isso aqui, é loucura, né? Doideira, porque as duas maiores empresas vai formar o maior conglomerado de proteína do planeta Terra. O Uber e o iFood anunciaram também uma parceria que permite aos usuários o compartilhamento dos serviços nas duas plataformas. Vai dar para pedir comida pelo Uber e pedir um Uber pelo iFood. Já a dona do ChatGPT, a OpenAI, está negociando a revisão do acordo com a Microsoft para viabilizar o IPO na Bolsa de Valores. A Microsoft é a maior parceira estratégica da OpenAI, depois de investir 13 bilhões de dólares na empresa em 2023. E o Lula, depois de participar das comemorações aí dos 80 anos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, deixou a Rússia e visitou a China, onde assinou 36 acordos com o governo chinês nas áreas de tecnologia, energia, agronegócio, incluindo a previsão do aumento das exportações do etanol. Mas o que acabou entrando em destaque na semana foi que durante essa reunião, dizem, né, ninguém sabe quem disse ainda, e a Janja chegou a perguntar para o Xi Jinping, chegou a questionar o Xi Jinping, falando que o TikTok aqui no Brasil ele atende à extrema-direita e falou que tinha que melhorar esse sistema lá numa reunião onde o TikTok anunciou que vai trazer os data centers aqui pro Brasil. Doideira, né? A Janja, às vezes, ela é meio doidona. O Senado aí até tentou fazer uma CPI das bets dos influenciadores aí, mas as sessões viraram meme depois de um influenciador acabar ganhando dinheiro ao vivo no jogo do Tigrinho e o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, pediu uma selfie pra Virgínia pra mandar pra filha e pra esposa dele. Esse cara é um palhaço, né? Porra, tá no meio de uma CPI, investigando uma pessoa, fazendo perguntas e tal, e pede uma selfie no meio da reunião. Podia ter algum nível de respeito ao nosso país, às vezes, assim. Eu fico me perguntando se é eu que sou louco ou se as pessoas simplesmente perderam a noção. Cara, nenhum problema, né? Se é fã da pessoa, espera sair do plenário, sai ali do lado de fora, pô, tirar foto com a Virgínia. Que coisa desagradável, cara. É um processo de investigação, o Cleitinho, irmão. Você tá ali num processo muito importante, você representa o Brasil, né? Mas também o que se pode dizer de um país que faz a CPI das bets ao mesmo tempo que toca uma bet, né? A Caixa Econômica Federal. Sei lá, o Brasil, cara, se cercar vira hospício, se polona vira circo. E para fechar o programa com a notícia aqui realmente relevante, o técnico Carlo Ancelotti, um dos melhores treinadores do mundo, é o novo comandante da seleção brasileira com contrato até o fim da Copa de 2026. Me escala aí, eu quero só ir pra viagem, mas eu fico no banco ali jogado no cara. A mídia especializada diz que ele vai ganhar 5 milhões de reais por mês, com várias regalias e um bônus de 5 milhões de euros se ganhar a Copa pelo Brasil. E para encerrar o programa aqui, com a notícia mais importante da semana, os deputados estão propondo pagamento de multa para quem levar um bebê reborn para ser atendido no SUS. É isso. Vou nem comentar isso aqui. Pessoal, eu sei que nesse vídeo aqui eu devo ter parecido meio cansado. Vou explicar para vocês o que acontece. Eu tomei um antibiótico muito forte
Cara, eu tô tontinho, gravei o vídeo tonto. Só que é isso, né? O Giro da Bolsa é um programa que tem toda semana e aí o que eu faço não ia deixar de gravar o programa, né? Então, independente de eu estar viajando, qualquer coisa, o compromisso que a gente faz é compromisso, né, gente? Então, tá aí meu compromisso com vocês. Não cumprido da melhor forma possível, poderia ter feito melhor, mas infelizmente, por falta de condições tô gravando aqui já antes de entrar no voo e foi isso, tá bom? Foi o que deu pra fazer essa semana. Perdão aí. Obrigado. Cara, deixa um comentário aí também, o que vocês acharam do programa, o que vocês estão achando ultimamente. Tá num momento legal do canal. Queria a participação mais de vocês aí, nessa opinião, né? Um momento, muito bom pra UVP. A UVP tá crescendo, o canal tem ido muito bem nos últimos anos, assim. Sinto que a gente tem conseguido evoluir, né, pra talvez temas mais complexos, mas queria entender de vocês, o que tá faltando, o que a gente poderia fazer, né? Poder atingir aí mais pessoas, né? Trazer aqui um público mais novo. Tem chegado muita gente, mas eu acho que vocês entendem melhor disso, né? Vocês, conversam no dia a dia, tem seu amigo que é investidor, o fulano de tal não gosta do canal por isso, ou gosta por isso, o que a gente tem que pôr mais, o que a gente tem que tirar. Comenta aí.